Boa noite a todos. Boa noite. Com esse ritmo de educação infantil da infância, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Tânia Mara, coordenadora do Polo Unicel Sapopemba. Estamos aqui na Semana da Pedagogia, uma ação conjunta dos polos Unicels da região São Mateus. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui já com a nossa ilustre convidada Rosa. E já agradeço a presença de todos. Tá bom? É muito importante a gente poder se reunir, né, para discutir as questões da infância. O tema é muito convidativo, interessante, não só para os nossos alunos do curso de pedagogia, como para os docentes, colegas que estão aí, né, alguns já se conhecem, e todos os interessados. O currículo na educação infantil, né? Como se constrói esse currículo, como podemos pensar isso no nosso dia a dia, a fazer esse desafio, né, compreender esses bebês e crianças que agora, mais do que nunca, têm voz e vez. Não é isso? Bom, para me ajudar aqui a explicar para vocês do nosso trabalho, eu vou convidar a Gislaine, coordenadora, nossa parceira aqui, Gislaine Baciano, para falar um pouco dessa nossa trajetória do evento, ok? Gislaine, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, só não estamos te vendo. Não estão me vendo? A câmera está ligada, minha conexão está um pouquinho ruim. Ok, estamos te ouvindo bem. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Rosa, muito obrigada por ter aceitado o convite, por trazer suas contribuições nessa noite. Obrigada a todas as colegas, parceiras, obrigada a todos aqueles que estão presentes, todos os alunos. Falar um pouquinho da história da Semana da Pedagogia nos faz entender um pouquinho desse sentido do estarmos aqui hoje, né? A Semana da Pedagogia iniciou no Polo Rosa da China, quando a coordenadora era a Cássia, e a professora da Pedagogia da Unesp era a Paula, que hoje é a nossa coordenadora do São Rafael. E no primeiro ano, em 2017, ela surgiu com o tema Território do Educar, teve a participação da professora Andréa, da Federal do ABC, que trabalha muito com toda a área de ciências humanas, trabalhou a questão da corporeidade, foi muito bacana. E aí, quando eu cheguei no Polo em 2018, nós continuamos essa parceria, a Paula como professora, eu como coordenadora do Polo. Aí nós fizemos a segunda edição, foi um momento muito gratificante. Nós tivemos como tema Educação Especial e Inclusão, ressignificando olhares. E foi para mim muito emocionante naquele momento, porque nós tivemos, acho que em torno de, a gente teve em torno de 6 ou 7 palestrantes falando sobre educação especial, alguns especialistas que atuam na área terapêutica e tal, mas principalmente muitos professores que atuam na sala de recursos, pessoas com estudo, com pesquisa, com mestrado, com doutorado, mas que são muito atuantes na Prefeitura de São Paulo. Nós tivemos também, por exemplo, um grupo de uma ONG da região de São Mateus, o NASCE, que tem um trabalho social, e eles apresentaram a batucada do NASCE, né, mostrando como é possível, como existem caminhos nessa área da educação especial e da inclusão. Foi muito satisfatório, foram 3 dias no segundo ano, em 2018. E aí, no terceiro ano, a gente trouxe o tema da sustentabilidade da cidadania. Aí nós tivemos o Andrew, do FabLab 3 Pontos, trazendo algumas inovações relacionadas a algumas coisas da área de tecnologia, ligada à sustentabilidade, e também o professor Robson, que era aluno da Unesp, e também formado na área de ciências, nos contemplou brilhantemente, trazendo várias reflexões sobre o nosso estar no planeta e o quanto o planeta se constitui e continua para além da nossa estada aqui, nosso repensar o estar aqui. No ano passado, nós tivemos 2 dias com 2 professores da rede, um supervisor, outro diretor, que a gente trabalhou a questão de gênero ano passado e representatividade na educação.
discutindo, por exemplo, desde do professor no SEI, né, a figura do professor na educação infantil, entre outras questões. O professor Josué trouxe muito essa reflexão sobre o professor na educação infantil, e o professor Marcelo trouxe muito a reflexão do como se constrói essas representações e como se ocorre essa sexualidade desde muito cedo, né, no nosso lidar ali com o pequenininho, no SEI, no banho, no dia a dia, de como se constrói essas relações para termos relações saudáveis para além, né, para a formação do indivíduo. Então, esse é o histórico da nossa Semana de Pedagogia. Desde 2019, ele se espraiou, já começou a ser uma parceria com o Polo Sapopemba, para onde a Paula se tornou coordenadora, e desde o ano passado a gente integrou, e hoje ele é um evento conjunto dos 5 polos. Temos aí a contribuição de todas as colegas, e vamos aí hoje ouvir a Rosa. Um bom evento a todos, obrigada às meninas, e é isso. Muito obrigada. Aproveitando, né, desse nosso engajamento, que vai se fortificando, gostaria de convidar também as outras coordenadoras presentes, que estarão no apoio, estarão nessa roda conosco. A Cléo Souza, coordenadora do Polo Unicel Alto Alegre. Olá. Boa noite, Cléo. Boa noite, um prazer estar aqui nessa Semana da Pedagogia, um prazer fazer um trabalho em conjunto com essas parceiras maravilhosas, e um prazer receber a Rosa, né, e agradecer, né, por ter aceito esse convite. Afinal, na rede nós temos muitas professoras brilhantes, com muito trabalho que enaltece o nosso trabalho enquanto pedagoga. Então eu fico muito feliz, muito obrigada, espero que todo mundo tenha uma grande palestra. Eu sou Cleonice, do Polo Alto Alegre, agradeço, tenho até ex-aluna aqui conosco hoje também, né, eu vi a Silvia por aqui, então eu gostaria de agradecer a presença, tá bom? Super beijo, gente. Estou aqui no chat. Muito obrigada, Cléo. Temos também a Fátima, coordenadora do Polo Unicel São Mateus. Boa noite. Eu sou a Fátima, coordenadora da Unicel São Mateus, e primeiro eu gostaria também de agradecer, fazer parte dessas ações do projeto voltado para a pedagogia, que já acontecia lá no Rosa da China, e isso se ampliou para outros polos de São Mateus, e para oferecer, né, esses encontros aos alunos, principalmente nesse momento de pandemia, que nós estamos um pouco mais distantes. E a Rosa, né, que eu não conheço, mas já ouvi os alunos falando, outras pessoas comentando a Rosa, então eu vou participar, né. Então, uma expectativa aí grande, e um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Que tenhamos um ótimo encontro. Muito obrigada, Fátima. E a Paula Raquel, coordenadora do Polo Unicel São Rafael, que vem somar aí conosco essa parceria. Boa noite, Paula. Boa noite a todos, a todas, né, a todos, né, a todas as diversidades que temos aqui hoje presente, um evento que começou lá no Rosa da China. Eu tive a honra de participar do primeiro, estou indo para a 5ª edição, né, no primeiro como professora, mediadora, né, do curso de pedagogia lá do Rosa da China, tendo a Cássia e depois a Gislaine como as minhas coordenadoras, e depois estender todo esse processo, né, dessa história da Semana da Pedagogia para todos os polos, juntando com as meninas que contribuíram, e a cada ano eu sinto que esse evento ele tem mais força, ele tem mais sentido, e ele tem mais a questão do pertencimento mesmo, de saber que a gente tem uma preocupação grande em formar educadores, de formar pessoas que vão formar outras pessoas, que vão humanizar. Então essas conversas presentes, né, nessas semanas de pedagogia, elas têm essa missão, é humanizar, chamar atenção para as questões que a gente vivencia na sala de aula, mas que a gente vivencia também na sociedade, e que só por meio da educação, essa ainda é a minha, depois de 30 anos de magistério, né, eu ainda acredito que a educação é quem pode mudar a sociedade, né, então é isso, eu espero que essa noite seja muito plena, tenho certeza que será. A Rosa foi muito bem recomendada, Rosa já traz um histórico junto com ela, o histórico dela chega antes dela, né, ela é muito bem renomada na rede, e a gente fica muito lisonjeado de receber a Rosa na nossa região, agora também aqui de São Mateus, por meio do intermédio da nossa colega do Sapopemba, a Tânia, que também está trazendo riquezas para a gente aqui. Obrigada, e tenham todos uma boa e excelente noite de aprendizagens. Muito obrigada, é verdade.
Bom, a gente, na minha apresentação faltou um detalhe, eu sou educadora da educação infantil, né, de SEIDE, lá atrás, até página já fui, né, para vocês terem uma ideia da pouca idade, vamos até aí escondendo. E na educação infantil nós temos o costume de conversar muito com as crianças, né, de dialogar. Então vamos aos combinados, né, vocês já estão muito adaptados a isso, mas não custa retomar isso, a gente senta sempre com eles em roda e faz os combinados. Então, os combinados de hoje são, né, a palestrante terá mais ou menos 40 minutos para conversar conosco, esse encontro pretende durar 1h30, 2 horas, sem muita pressa, muita reflexão, certo? Pedimos que todos mantenham como já estão, já até agradeço, né, com as câmeras fechadas, os microfones, para que possamos bater esse papo de uma forma mais tranquila para todos, tá? Participem do chat, as meninas ficarão lá, estaremos aqui para ouvi-los, acho que a participação também é uma coisa que a gente luta muito, né, Rosa, na educação infantil, então participem, né, questionem, que no final da explanação da Rosa, as questões serão direcionadas a ela e a gente conclui esse bate-papo, tá bom? Então é isso, com muito prazer, bastante feliz, não tenho nem muito o que falar dessa amiga, já foi minha coordenadora, Rosa Maria de Freitas Rogério, né, a nossa Rosa, professora, educadora, doutora e mestre em educação pela USP, sempre na linha da infância, né, da pesquisa, didática, teoria de ensino, das práticas escolares. Sobretudo, coordenadora pedagógica da nossa rede municipal, da Secretaria da Educação Municipal, já atuou também na DRE da Penha, né, que é a minha DRE de origem aqui na região, participando da jornada pedagógica, fazendo sempre as formações continuadas, né, e construindo o chão da escola com os docentes, e paralelo a isso como coordenadora. Rosa, muito boa noite, fica à vontade. Boa noite, Tânia, todo mundo. Para mim é uma grande alegria estar aqui com a Tânia, que foi minha professora lá na EMF, que a gente já foi da EMF, né, Tânia? Vamos contar esse segredo aqui. Eu esqueci desse detalhe, verdade. A gente já foi da EMF, do ensino fundamental, mas faz tempo. E levava as crianças para o parque na EMF, né? É verdade. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar algumas questões sobre o currículo na educação infantil. É uma alegria estar nesse projeto da Unicel, nos polos da Adri São Mateus, de pensar o céu como esse lugar, de ampliar os horizontes para todo mundo. Eu já trabalhei na gestão de um céu de Itaquera, sei como é tão maravilhoso e tão desafiador ao mesmo tempo. Então, parabéns a Tânia, as outras coordenadoras também, que organizaram o evento, a todo mundo que está aqui. E hoje eu estou numa EMEI da Adri Penha, uma EMEI de tempo integral. As crianças ficam lá das 7 às 15. É uma EMEI bem pequenininha, gente. Eu nem sabia que isso existia em São Paulo. A gente atende apenas 66 crianças, uma turma de mini grupo 2, uma turma de infantil 1 e uma turma de infantil 2, porque é tudo pequeno lá, então não cabe mais criança, é por isso. Então, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta no chat, as meninas, a Tânia, as meninas podem me chamar no áudio, pode trazer durante a fala, tá? Não precisa deixar para o final. Eu vou começar a apresentar aqui com vocês. Espera, deixa eu abrir, que a gente já faz 1 ano e pouco que a gente está nesse negócio de abrir, né, as apresentações. Deixa eu ver se começou para vocês. Espera aí que para mim. Tânia, para mim já aparece que está aparecendo para vocês. Você me confirma no áudio? Tá tranquilo. Tá, beleza. Então tá bom. Então, assim, eu vou trazer uma conversa para a gente pensar sobre o currículo na educação infantil a partir do nosso documento curricular aqui do município de São Paulo, que foi elaborado coletivamente durante o ano de 2018 e o documento final foi publicado no início de 2019. Eu participei do grupo, na época eu era coordenadora de uma EMEI de Itaquera, então eu representava os educadores de Itaquera nesse movimento aí de elaboração do currículo. Então, eu trouxe alguns recortes desse documento para a gente pensar esse currículo da educação infantil
no século XXI, no contexto da cidade de São Paulo, e também pensando no diálogo com os documentos nacionais, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que estão aí desde 2009, também um pequeno diálogo com a Base Nacional Comum Curricular desde 2017, então é nessa perspectiva. Vou trazer alguns temas do documento para a gente pensar aí o que a gente tem que olhar para o currículo da educação infantil. Antes, quero fazer uma propaganda. Eu tenho um perfil no Facebook, onde eu compartilho muitos conteúdos sobre educação infantil, algumas reflexões, chama Pedagogia do Cotidiano, do jeito que está aparecendo aí na tela. Então, quem quiser mergulhar um pouquinho mais nesses assuntos da educação infantil, eu sempre estou postando algumas coisas lá, trago reflexões, a gente bate um papo lá também. Então, fica aí o convite. Bom, eu quero começar a reflexão trazendo essa charge, que é do Francesco Tonucci, que ele tem um livro publicado que chama Com Olhos de Criança, dos anos 70, tem várias edições, talvez vocês já ouviram falar desse livro, que traz várias ilustrações, várias charges, que o Francesco Tonucci, também conhecido como Frato, como ele assina às vezes as produções dele, traz algumas questões para a gente olhar para a escola da infância e pensar qual que é o lugar da criança nessa instituição de educação infantil. Isso desde os anos 70. E em 2019, ele lança essa charge, que está aparecendo aí para vocês, e chama Uma Escola para 2050. E olha que em 2019 nem tinha a pandemia ainda do coronavírus, né? E aí ele traz essa ideia dessa escola para 2050. Qual que é essa escola do sonho? Essa escola da infância do sonho, né? Uma escola onde as crianças tenham muito contato com a natureza, com o jogo, que elas possam desenvolver e exercer a sua autonomia, que elas possam fazer pesquisas, experimentações, explorações, que elas sejam livres para experimentar a diversidade da cultura e que elas também tenham bons contextos de brincadeiras, de interações, de aprendizagens, de diálogos. E é assim que deve ser o currículo da educação infantil, também aqui na nossa cidade, aqui na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Então, essa charge que vocês acham tranquilamente na internet, no Google, se vocês colocarem lá, Uma Escola para 2050, vocês vão ter acesso, ela está liberada, para levar aí para os estudos de vocês, para quem já está na escola, trabalhando, levar nas reflexões sobre as práticas escolares. Então, essa é a imagem que, para mim, sintetiza os princípios do currículo da cidade de educação infantil. Então, eu olho para essa imagem e eu vejo as crianças podendo fazer várias coisas e sem ter que fazer tudo igual ao mesmo tempo, que é um tema que eu vou trazer aqui na nossa noite de hoje. Então, o primeiro tema que eu quero destacar do nosso currículo é o nosso compromisso de fazer uma educação infantil antirracista. E essa temática, ela aparece no documento curricular de forma mais explícita na página 46 e na página 65. E é muito importante a gente pensar que ninguém nasce racista, as pessoas se tornam. Então, cabe a nós, na educação infantil, trazer essas questões na formação continuada com os docentes, para também pensar nas práticas pedagógicas, como, por exemplo, a gente ler diversos livros de literatura infantil, onde apareçam personagens negros de modo positivo e protagonista nas histórias. Essa é uma forma de promover uma educação antirracista, que nós possamos ter bonecas e bonecos de todas as etnias possíveis. Agora a gente tem bastante possibilidade de comprar até bonecos indígenas de etnias diferentes, Krenak, entre outros. Então, como é que a gente promove a educação antirracista com as crianças e os bebês na educação infantil? Trazendo a diversidade cultural na literatura, na organização dos brinquedos, para que as crianças possam ter referências diversas, de beleza, de estética, de diferentes tipos de cabelo.
Então, é dessa forma que a gente promove a educação antirracista, e esse é um compromisso da educação infantil em São Paulo, e as pessoas às vezes falam assim, ai Rosa, mas aparece assim no currículo? Aparece assim. Então, o documento do currículo está em PDF, vocês acessam facilmente também no Google, está escrito dessa forma, é nosso compromisso com as crianças e com os bebês, e com os educadores da rede, promover essa educação antirracista, porque como nos disse Angela Davis, não basta não ser racista, a gente tem que enfrentar o racismo, e como que a gente enfrenta? Trazendo essas temáticas para os nossos estudos na escola e organizando as práticas pedagógicas no sentido de trazer a diversidade presente, não só lá no mês de novembro, nem no mês de agosto, mas ao longo de todo o ano letivo. Um segundo tema que eu quero destacar para a gente pensar no currículo na educação infantil é a questão da educação para as relações de gênero. Então, no nosso currículo, na cidade de São Paulo, não tem brincadeira que é só de menino, brincadeira que é só de menina. Menino e menina podem brincar do que quiserem. Então, eu trago algumas imagens que eu peguei aqui no Canva para a gente pensar. Então, essa imagem do centro, a gente vê uma menina e um menino brincando de casinha. E tudo bem o menino brincar de casinha também, porque a brincadeira, ela é a principal atividade da criança e é também sua principal linguagem de expressão. E não existe nenhuma brincadeira que seja proibida para menino, nem proibida para menina. Então, esse é um grande desafio para a gente enfrentar na educação infantil. Por quê? Alguns educadores e alguns familiares ainda tem alguns preconceitos em relação ao menino poder brincar com bonecas, poder brincar com as panelinhas, a menina poder brincar de futebol, a menina poder se vestir de pirata, e por aí vai. Quando eu fui professora, né, eu não contei isso, né, eu estou na educação infantil há 21 anos, e desde 2004, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Então, de 2004 a 2009, eu fui professora de SEI, trabalhei com berçário, com minigrupo, e eu tinha pessoas, trabalhei em CEL, eu era professora em CEL, de SEI e de CEL, adorava ir na piscina com as crianças, era muito divertido, eu sinto falta de ir na piscina com as crianças. E as minhas crianças, elas podiam brincar do que elas quisessem. E uma vez um menino, ele vestiu a fantasia de fada, e uma educadora falou assim, mas você vai deixar ele ficar com a fantasia de fada? Eu falei, ué, por quê? Qual que é o problema? Mas e se o pai dele passa aqui no céu e vê que ele tá com a fantasia de fada? Eu falei, ué, não é porque ele veste a fantasia de Batman que ele vira o Batman. Então não é porque ele vestiu a fantasia de fada que ele vai virar uma fada. Então a criança representa na sua brincadeira aquilo que tem na sua imaginação, no seu repertório. Então, eu tive que enfrentar alguns comentários desse tipo, até com colegas, né, com família nunca precisei, mas com colegas precisei, porque viam que era inadequado o menino vestir a fantasia de fada, e ele adorava histórias com fadas. E a gente precisa fazer essas defesas em favor da criança, da brincadeira dela, do que ela pode escolher. Então não são coisas fáceis de fazer, e muitas pessoas às vezes até entendem que é necessário promover uma educação infantil onde as relações de gênero estejam aí na tranquilidade, na organicidade, mas às vezes a pessoa tem seus preconceitos, e é difícil vencê-los. Por isso que a gente precisa trazer esse tema para conversar com as professoras, com os professores, com os demais educadores e com as famílias também. Porque, não sei se vocês já repararam, quando a gente vai em shopping center, antes da pandemia, né, gente? Porque agora a gente não vai mais no shopping centers. Quando você via aqueles lugares que eles montavam de brincadeira, então você observa assim, o lugar de brincadeira da menina. Eram mesinhas com pintura, às vezes uma penteadeira com maquiagem, coisa cor-de-rosa, coisa lilás. Aí do lado tinha a parte de brincadeira dos meninos, aí tinha coisa para subir, para escalar, para pular, era colorido, cheio de vida, e a parte destinada às meninas, aquela chatice, só cor-de-rosa e lilás, para ela ficar sentadinha, quietinha, passando uma maquiagem, fazendo uma coisinha. Então a sociedade, ela ainda divide nas suas outras ações o que é devido a menino e o que é para menina. E quando a gente olha para isso, fala, mas e aí, se a menina quiser brincar no negócio no espaço de aventura, ela não pode?
E eu via meninas brincando, porque eu já vi essa situação real, fiquei observando no shopping. E eu via meninas brincando no espaço de aventura. E não via meninos brincando no espaço da pintura, da maquiagem, das fantasias. Então, são coisas que, assim, a gente vê na sociedade, vê na educação infantil também. Então, para a gente ficar bem alerta, para sempre defender o direito da criança à brincadeira. E na brincadeira pode tudo, elas podem ser fada, elas podem ser astronauta, elas podem ser jogador de futebol, elas podem ser cientista que descobre a vacina do coronavírus para todo mundo, e por aí vai. Então a gente precisa promover uma educação infantil nessa perspectiva das relações de gênero, de forma aí equitativa, sem os preconceitos e estereótipos. Um outro, ainda continuando nessa discussão aí que o currículo traz, né, das questões para educação étnico-racial e das relações de gênero, a gente tem algumas defesas a fazer. Então, nessa próxima tela aí, que eu trouxe da página 51 do currículo, eu quero ler esse trecho, que ele é bem emblemático e nos toca muito a todos nós. Quem está aí na formação contínua, na formação curso de pedagogia, alguém quer falar? Ou abrir o microfone sem querer? Acho que foi sem querer. Tanto vocês que estão aí na formação inicial no curso da pedagogia, quanto nós que já estamos na rede. Eu tenho várias amigas professoras, coordenadoras que estão aqui hoje também. Então, esse trecho do currículo, ele é sempre importante da gente ler. Romper o silêncio sobre a normatividade daquilo que podem ou não podem fazer meninos e meninas é um modo de romper com preconceitos, como aqueles que afirmam que meninos são mais barulhentos e meninas mais silenciosas, que as meninas preferem brincar paradas e meninos gostam de correr. É preciso reconhecer que há muitos modos de ser menino e menina, e que essas regras não devem definir os modos como as pessoas se constituem. Palavras do currículo da Cidade de Educação Infantil na página 51. Esse currículo, gente, ele é muito arrojado, ele é muito avançado, para a gente de fato conseguir implementá-lo e ele ser o fundamento das práticas educativas nos SEIs, nas EMEIs, nos CEMEIs. Ainda a gente precisa de muita ação formativa, porque não se muda a concepção de educação infantil do dia para a noite. Eu não sei vocês que viveram aí a experiência de ser criança na escola de educação infantil, mas antigamente eu chamava até de prézinho, né, a pré-escola, que prepara para o ensino fundamental. Então eu lembro, eu fui criança de EMEI, nos anos 80, faz um pouco de tempo, né, gente? E lá na EMEI eu lembro, quando eu era criança, que tinha umas lições que eu odiava caderno, eu queria rasgar os cadernos. Tinha lição de sobe e desce, de pontilhada. Então eu lembro de ficar muito tempo na mesa, a professora falando que era para ficar sentada, fazendo a lição do caderno. E aí eu tenho poucas memórias do brincar livre, de poder brincar na área verde, na área aberta da escola. E aí quando eu olho algumas dessas práticas que a minha memória de criança me traz, da experiência de ser criança na instituição de educação infantil, algumas delas estão presentes hoje na educação infantil. E se a gente pensar na educação obrigatória, que vai dos 4 aos 17 anos, então de 4 a 17 anos, só 2 anos a criança está na educação infantil, que é com 4 e com 5 anos. Todos os outros anos, 9 na EMF e 3 no ensino médio, ela não está mais no lugar que é dedicado à brincadeira, às interações, às aprendizagens coletivas. Então, a gente precisa muito fazer a defesa desse currículo da educação infantil, que está pautado, segundo a legislação federal e a legislação municipal, que tem como eixos curriculares as interações e as brincadeiras. Então, quando alguém lá na escola, né, a gente pega algum familiar que pergunta assim, quando é que vocês vão alfabetizar as crianças? Quando é que vai ter lição de número e de letra? Eu falo, no ensino fundamental. As crianças serão alfabetizadas no ensino fundamental. Então, eu percebo que os pais ficam um pouco chateados, decepcionados, pensando assim, a minha criança vai ficar para trás.
Só que aí a gente faz toda uma conversa, a gente apresenta o projeto político-pedagógico, a gente compartilha o currículo da cidade com essas famílias, para que elas vejam que a gente tem outras defesas para fazer na educação infantil e que a gente não deve acelerar o tempo da criança e muito menos antecipar o conteúdo pedagógico do ensino fundamental. Porque nenhum conteúdo precisa ser antecipado, ele precisa ser vivido, e na educação infantil não é lugar para trabalhar a alfabetização enquanto uma atividade sistemática onde a criança vai refletir sobre as normas do sistema de escrita alfabética. Essa parte, esse estudo sistematizado é tema lá do ensino fundamental. Então vamos deixar a criança brincar, descobrir, pesquisar, refletir, relacionar as coisas na educação infantil, né? Um outro tema que eu quero trazer aqui do currículo é a ideia que bebês e crianças são protagonistas sempre. Bebês e crianças devem estar sempre ativos, sempre em atividade. E quando a gente pensa em atividade, a gente pensa num fazer, numa ação que envolve todo o corpo da criança na sua relação com o que ela vive. Então, a gente não separa na educação infantil a aprendizagem cognitiva do cérebro, da aprendizagem do corpo, da aprendizagem das emoções, tá tudo junto e misturado. Quem já trabalhou com bebês, eu fui professora de berçário, eu já desfraldei bebês, sabe que os bebês aprendem muito quando eles têm a oportunidade de participar de roda de leitura, de experimentar objetos, de comparar objetos que ele tem à disposição na sala, que foi organizado intencionalmente pela professora. Então, assim, eu convido vocês, principalmente os estudantes, as estudantes de pedagogia, a mergulharem nesse mundo incrível que é pensar o trabalho pedagógico com bebês. Porque aqui no Brasil a gente tem mais ou menos, há uns 20 anos, as pesquisas com bebês florescendo, né, aparecendo aí traduções de livros importantes de autores internacionais. Então é pouco tempo para a gente pensar nessa questão do que o bebê faz no berçário, né? A gente tem o Paulo Fock, que é um grande especialista de educação infantil brasileiro hoje, e que estuda sobre os bebês, e traz toda essa questão aí para a gente pensar. Então, bebês e crianças são protagonistas sempre, e estão em atividade. Um outro conceito que é bem importante aqui do currículo é esse conceito de agência da criança. O que é a agência da criança? É a capacidade de agir da criança. Então, quando a gente pensa em planejar contextos de brincadeiras, onde a gente leva em consideração a agência da criança, a gente está pensando assim: essa criança é cheia de ideias, essa criança ressignifica os objetos com os quais ela brinca, essa criança relaciona as coisas que ela vive na vida dela, na casa dela, com as coisas que ela vive na escola. Então, a gente está pensando numa criança potente, numa criança que nos ensina várias coisas, que nos convida e nos convoca a olhar para elas nessa perspectiva delas serem sujeitos que produzem cultura infantil, que ressignificam aquilo que vivem e transformam em brincadeira. Então é um conceito bem bacana. Eu convido vocês, quem ficar interessado em pensar mais sobre esse conceito de agência da criança, o capítulo 2 e o capítulo 3 do currículo da Cidade de Educação Infantil traz várias questões que ajudam a compreender melhor esse conceito. Então fica aqui o convite para vocês. E aí, antes de comentar aqui esses trechos que eu trouxe da página 78, eu quero dizer assim, para quem ainda não estudou o currículo da Cidade de Educação Infantil e disser assim: Rosa, por onde que eu começo? Eu diria para você, comece pelo capítulo 2. O capítulo 2 vai falar sobre os bebês e as crianças, sobre escuta de bebês e crianças, sobre brincadeira. Na minha visão, na minha análise, ele é o principal capítulo do currículo. Se queimasse o currículo inteiro e sobrasse um capítulo, tinha que sobrar o 2. Aí, se sobrasse mais um, tinha que sobrar o 3, porque o 3 fala da professora, fala da reinvenção da ação docente, nessa perspectiva de considerar bebê e criança como protagonista, como sujeito de sua aprendizagem. E aí, depois você leu 1, você leu 4, você leu 5, são 5 capítulos. Então, eu convidaria assim, comece a ler pelo segundo. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de começar pela ordem. Então, beleza, começa pelo primeiro. Mas se não tiver tempo e ficar curiosa,
pode começar pelo segundo. Eu trago aqui algumas perguntas que aparecem na página 78 do currículo, para a gente pensar esse currículo da educação infantil. Então, a primeira pergunta, e são perguntas polêmicas, estão escritas desse jeito lá, gente, por isso que eu adoro esse documento. Por que as crianças precisam fazer ou andar em filas? Esta é uma grande demanda pedagógica da educação infantil já há alguns anos. Então, qual é a necessidade de se fazer fila dentro da escola de educação infantil, dentro do centro de educação infantil? Aí alguém pode falar assim, mas a fila é importante para a organização. Então eu tenho uma dica. Pensa assim, na nossa vida fora da escola, quando a fila é útil e nos ajuda. Por exemplo, na fila do caixa do mercado, não dá para passar todo mundo junto, então ela organiza, aí a fila é útil. Na fila do self-service do restaurante, para pegar lá a alimentação. Aí a fila faz sentido. Então a gente pensa nessa perspectiva. Onde que a fila faz sentido na vida? Se ela fizer sentido na nossa vida, faz sentido na educação infantil. Agora eu pergunto assim, onde nós, adultos, nos deslocamos em fila? A gente faz fila para andar na fila, sem um propósito, tipo, o propósito é ficar na fila para entrar no ônibus. Não, não é esse o propósito. O propósito é se deslocar, distâncias em fila. Eu só consigo pensar nos soldados no exército, ou na polícia militar, que eles se deslocam em fila, né, quando eles estão lá no pelotão. Isso não faz sentido na educação infantil, porque é algo muito restrito de um grupo da sociedade. Então fica essa dica para pensar no sentido de fazer ou andar em filas na escola da infância. E quando eu falo escola da infância, eu estou considerando o centro de educação infantil também, tá? De 0 a 3 anos no centro de educação infantil e 4 e 5 anos na EMEI. Segunda pergunta aí da página 78, que eu trago para a gente pensar no currículo da educação infantil. Por que as crianças precisam executar as mesmas tarefas ao mesmo tempo? Antigamente, eu quero pensar que é antigamente, que isso não acontece mais. As crianças tinham que todas, então vamos pegar uma sala da EMEI que tem 35 crianças, vamos pensar pré-pandemia. 35 crianças. A professora dava uma mesma atividade para as 35 crianças fazerem ao mesmo tempo. E aí, assim, qual que é o sentido disso? A professora vai conseguir ajudar as 35 crianças? Ela vai conseguir acompanhar o raciocínio das 35 crianças ao mesmo tempo? É muito difícil conseguir fazer isso. E por que as crianças têm que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo? Talvez vocês já ouviram falar ou tenham essa experiência daquela criança que não quer fazer a atividade proposta. Ou que ela pega o desenho para pintar, ela faz um risco e fala, terminei. Aí, às vezes, fala assim, mas aqui está em branco, vai lá e continua desenhando. Mas a criança não quer mais. E aí, eu vou obrigá-la a fazer algo que ela não quer? Na educação infantil não precisa obrigar nada, gente. Não tem essa obrigação. Então, o que o nosso currículo diz para nós? Que a gente tem que organizar a sala de referência como um segundo educador. Isso está lá no capítulo 3, que traz essa ideia para a gente pensar. O ambiente da sala de referência, da turminha, organizado intencionalmente, com contextos de brincadeira, com contexto de leitura, com contexto de exploração com tinta, numa mesinha, etc., que a criança possa escolher o que ela vai fazer, isso torna esse ambiente um segundo educador, e as crianças não precisam fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Elas fazem o que elas têm vontade de fazer, só que o que tem lá de opção foi intencionalmente planejado e organizado pela professora. Não é um abandono, né? Então agora a criança faz o que quer. Não. É livre para a criança. Ela tem opção de escolha, mas deu muito trabalho para a professora organizar esses contextos, onde a criança possa escolher uma brincadeira, escolher um jogo, escolher pintar algo. Então fica essa reflexão também. Terceira pergunta aí. Por que as crianças precisam fazer desenhos iguais? Gente, vamos abolir aquelas atividades iguais, desenhos prontos, que a gente vai lá e imprime, que compra na banca de jornal. Hoje em dia nem tem muita banca de jornal, mas lembra assim no mercado que tem aquelas revistinhas para as crianças colorir, para as crianças pintarem? Qual que é o propósito disso? O propósito disso, na minha análise, está pautado na pedagogia tradicional, que é transmissiva,
que é arraigada na psicologia do desenvolvimento, na psicologia comportamentalista, que entende que se você treinar algo, você vai aprender. Então, você tem que aprender, você vai treinando pintar dentro do contorno. Então, pintando dentro do contorno, você aprende a pintar. Não, mas espera aí, e a criatividade? Se a gente pega os pintores brasileiros, por exemplo, Tarsila do Amaral, Ivan Cruz, e outros que agora eu não me recordo, Cândido Portinari, eles não pintaram dentro do contorno, gente. Eles não pintaram dentro do contorno. Tem uma frase, agora eu não vou me lembrar de quem é, não sei se é do Paul Klee, ou se é do Picasso, é de um cara famoso, assim, é de um pintor internacional, que agora eu não vou lembrar exatamente de quem é, que diz assim: o artista é a criança que sobreviveu. Aí a gente pensa, sobreviveu a quê? Sobreviveu a esses desenhos iguais, a pintar dentro do contorno. Pintar dentro do contorno não traz aprendizagem, mas aí alguém vai dizer assim, mas Rosa, e a coordenação motora? E aí eu penso assim, o que tem a coordenação motora? Mas a criança não tem que treinar, exercitar a coordenação motora? Aí eu convido você que fez essa pergunta, ou que já passou por essa pergunta, não tem mal nenhum em fazer a pergunta, tá, gente? Pode fazer a pergunta. Observar bebês no berçário. Bebês no berçário, bebês de 6 meses no berçário, eles vão com esses 2 dedinhos cutucar uma coisa que está lá no chão. Ou quando eles estão no cadeirão ou no colo da educadora para o momento da alimentação, eles pegam esses 2 dedinhos e ele pega o caroço de arroz, o grão de arroz. Então eu diria para você, a coordenação motora, ela está na vida. Então quanto mais oportunidades de viver experiências diferentes e significativas o bebê e a criança tiver, a coordenação motora é decorrência do que ele aprende enquanto vive e convive. Trabalhar a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, é objetivo de aprendizagem lá na concepção da pedagogia tradicional, não da pedagogia da infância. Na pedagogia da infância, o foco é a criança, o foco é a relação que a criança estabelece com os outros, crianças e adultos, e com o que ela vive. Quais são as relações que ela faz com as coisas que ela observa? E quais são as perguntas ou a mediação que a gente faz para que essa criança se encoraje e continue refletindo? São questões aí para a gente pensar. 4ª pergunta: por que as crianças precisam dançar todos iguais? Vocês já devem ter observado aquela experiência de uma apresentação de dança na escola, seja com crianças ou com adolescentes, onde tem uma ou mais criança que chora, que não quer participar, ou que fica paradinha, ou que faz uma coisa totalmente diferente da coreografia ensaiada. Então, essa ideia de ensaio de coreografia, ela também não combina com a pedagogia da infância, nem com este currículo. Por quê? A dança é entendida como uma linguagem de expressão. Então, você vai se expressar por uma linguagem da dança. E quando a gente pensa em expressão, cada um expressa de um jeito. Ninguém expressa igual. Rosa, mas eu acho tão bonito as crianças no balé, fazendo tudo igual, esse tempo aqui de festa junina, né, ensaiar quadrilha. Isso não cabe na escola da infância, ensaiar. Você pode até convidar as crianças para brincar de quadrilha, mas não é ensaio. Você pode apresentar, vamos supor, não parando o currículo para trabalhar uma data comemorativa, que esse é um outro tema que eu não vou trazer ele aqui hoje, porque daria uma palestra só sobre ele. Mas eu posso apresentar manifestações típicas do Brasil, até porque as crianças maiores, elas perguntam sobre essas coisas. E eu posso apresentar essas manifestações culturais e convidar as crianças para brincar, tudo bem. Então pensa, se for ensaio, se eu estiver preocupado das crianças fazerem iguais, da criança fazer certo, opa, eu preciso prestar atenção nisso, certo? 5ª pergunta: por que numa música que propõe expressões corporais, todos precisam fazer os mesmos gestos? Que se liga com a pergunta anterior. Então, por exemplo, eu sempre lembro daqueles DVDs do Xuxa só para baixinhos, quem é mais velhinho aí vai lembrar. Então tinha lá as musiquinhas, então assim, mas as crianças gostam. Beleza, as crianças gostam, deixa elas verem isso na casa delas. O SEI, a EMEI é o lugar do algo a mais. É o lugar que a gente apresenta aquilo que a criança não tem na casa dela. Então a gente precisa trazer outras referências culturais,
outras brincadeiras cantadas para essa criança brincar. Próxima pergunta que se liga com essa ideia também. Se o desenho, a dança, os gestos e a fala são formas de expressão, o que as crianças expressam quando repetem o que propomos? Então, eu vou pegar o exemplo do desenho pronto. Então, eu peguei lá o desenho da Turma da Mônica, que eu passei lá, li uma história da Turma da Mônica para as crianças e peguei, fiz lá, copiei, xeroquei o desenho da Turma da Mônica para as crianças pintarem. Então, assim, o que elas estão expressando? Porque o desenho está pronto. Ah, mas elas vão escolher a cor que elas vão pintar o desenho. Elas podem escolher canetinha ou lápis de cor. Tá, mas o que elas estão expressando? Quando o Maurício de Souza cria os personagens da Turma da Mônica, faz lá a história em quadrinhos, os vídeos, ele expressa algo com aquela arte audiovisual, no caso dos vídeos, ou com a literatura, no caso da história em quadrinho, dos livros de literatura infantil também com esses personagens. Então não faz sentido a criança pintar o desenho da Turma da Mônica. Ah, Rosa, mas elas gostam. Ué, se elas gostam, deixa elas fazer em casa. Em casa pode, gente. Em casa não tem pedagogo, né? Rosa, diga. Complementando isso que você está falando, me passou aqui a questão da desconstrução desses conceitos, né? Que vem sendo trabalhada. Você como coordenadora da rede, outros colegas aqui também, né? Nós como educadores, eu recentemente, quantos anos não sei, né? A gente vem desconstruindo essas questões. Eu acho muito importante destacar isso, porque é um desafio muito grande. E de muito tempo já, né? Desconstruir. Então, assim, no SEI, você vê o quê? Você vê o pai dançando com o bebê, a quadrilha, né? Você já não vê mais apresentações tradicionais, né? Tânia, o bebê, ele nos desafia, porque ele não faz o ensaio. Não faz, ele chora que já vem a voz dele, que eu comentei com as meninas, né? Meu desafio de educadora foi entender que o bebê tinha voz. Isso. Porque eu falei, que voz que bebê tem, gente? Então, muitas. Não é? Então, assim, só de você compreender isso, demora muito para o professor, para o educador. As meninas colocaram aí no chat o currículo da cidade. Ao mesmo tempo, honrar, né, agradecer que nós, como educadores da rede, estamos criando isso, né, desconstruindo isso com muito esforço. Então, o currículo está aí para os alunos que não têm acesso, né, para a gente poder desmistificar isso, porque, na verdade, não é um trabalho tão fácil. Não mesmo. E o legal, Tânia, é que a gente tem um currículo que nos ajuda. Então, não é um currículo que, tipo assim, não concordo com esse currículo, então eu vou ficar fazendo aqui do meu jeito. Não, a gente tem isso a nosso favor. Este currículo traz o bebê e a criança como centro da prática educativa. Então, cabe a nós, que temos uma formação numa outra perspectiva de pedagogia, ressignificar. Isso é um desafio de todo mundo. Eu dei orelha de coelho para minhas crianças em 2007. Não faz tanto tempo. Eu cortei 30 orelhas de coelho com as minhas crianças. E, tipo assim, hoje eu falo assim, nossa, qual era o sentido daquilo, né? Mas na época eu não tinha feito essa reflexão. Aqui no Brasil não, aqui na rede municipal, algumas reflexões já estavam sendo tecidas quando a gente olha para 2005, 2006, 2007, já nessa perspectiva de trazer a criança e o bebê para o centro da prática educativa, mas era um comecinho. Então, eu como professora não me lembro de ter participado de formação nessa perspectiva naquela época. Então, a gente precisa, isso que você falou é muito legal, honrar a nossa caminhada, honrar os nossos processos, honrar nossas professoras e professores que estão lá na escola, agora eu falo como coordenadora pedagógica, honrar o momento de cada um. E eu falo para minhas professoras, falo assim, não tem o certo e o errado, tem aquilo que eu acredito que é melhor para a criança, e tem um currículo que ele orienta nossas práticas pedagógicas. Então, no trabalho, no dia a dia lá no chão da escola, a gente vai fomentando essas reflexões para dizer, não cabe mais dizer que a criança está treinando algo, não cabe mais dizer que eu vou dar um desenho mimeografado. Então, essas reflexões a gente vai tecendo, e é um passinho de tartaruga por vez, é processo. Então, como aquela metáfora, né, a borboleta, de lagarta até borboleta, ela precisa viver um processo, e a gente precisa honrar os nossos processos.
e dizer tudo bem não saber de tudo isso, tudo bem ainda querer dar o desenho pronto. O que eu ponho no lugar, né, que acho que esse é o grande desafio para as professoras. Ah, tá, não pode o desenho pronto, entendi, isso aqui não ajuda a criança a se expressar com autoria, com protagonismo, mas o que eu ponho no lugar? E aí a gente olha para a formação inicial, para a formação continuada, como ela é importante de trazer essas questões, né, Tânia? Vou continuar aqui, qualquer coisa você me chama, tá? É um outro tema polêmico, que eu só não vou trazer a data comemorativa aqui hoje, é sobre o uso da TV lá na instituição de educação infantil. Então está na página 82, para depois quem quiser ir lá ver como é que está escrito, eu trago alguns trechos. Essas palavras que estão aí no slide são do currículo, não são minhas, são do currículo. Então, sobre o uso da TV, não há sentido em reproduzir a programação que as crianças têm em casa, dos seus lares. Então, se a criança gosta do canal do YouTube X na casa dela, então, por exemplo, Gato Galáctico, é um canal que criança pequena gosta. Gato Galáctico, isso ela vai assistir na casa dela. Ah, Rosa, mas eu quero trabalhar um episódio do desenho Cid o Cientista, que fala de digestão. Beleza, perfeito, pode. Por quê? Você vai utilizar um episódio de um desenho que também pode passar na casa da criança para trazer uma conversa sobre digestão. Ah, eu vou usar um episódio do Show da Luna que fala de eclipse, sei lá, tô chutando aqui. Eu vou usar um episódio de Kika conhece, acho que é Kira, tem um outro lá, para fomentar uma reflexão com as crianças, abrir uma roda de conversa. Tudo bem. Então, quando você encontra um propósito que permite a criança conversar sobre algum tema, algum assunto, ou disparar uma pesquisa, uma reflexão junto com as crianças, tudo bem passar o desenho, tudo bem passar a Tainá, aquele filminho lá com a menina indígena, tudo bem. Só não dá para ser como eu brinco, ai, tá chovendo hoje, vou passar Bob Esponja para as crianças ficarem curtindo. Não dá. Eu sempre brinco, não dá para aceitar que as crianças vão para a escola assistir Bob Esponja. Não dá. O segundo tópico aí que eu trago dessa página. Eu acho muito legal, tá escrito desse jeito. Não é adequado existir um aparelho de TV para cada turma. E quando houver um aparelho de TV na UE, na unidade educacional, este não deve ser usado como recurso para preencher tempo de espera. As crianças vão sair às 15, mas já é 2h30, eu já fiz tudo que eu tinha planejado, então eu vou passar o Bob Esponja aqui para as crianças ficarem assistindo até a mãe chegar às 3 horas. Então, só que são 3 horas, é meia hora. Por que você não pega um livro para ler uma história junto com as crianças? Ou convida as crianças a ler sem saber ler para a turma? Elas contam as histórias, elas leem as histórias a partir das imagens. Terceiro ponto. As unidades educacionais que possuem mais de um aparelho devem planejar a mudança dessa realidade. E a parte que eu acho mais impactante é a má utilização do dinheiro público, destinar as verbas endereçadas à escola para aquisição de um aparelho para cada sala. Então, ter um aparelho na escola, beleza, porque eu organizo e planejo o uso dele. Agora, um por sala, e geralmente quando tem ou tinha, era afixado lá em cima, e as crianças tinham que ficar com o pescoço assim, super desconfortável para ficar assistindo, e elas ficam, porque é muito fácil assistir, gente, isso entretém, as crianças ficam, como é que se diz, fascinadas pela essa programação audiovisual. Mais um tema que está aí no nosso currículo, e que é um tema que não é tão simples de entender, está lá no capítulo 2, e aí esses 2 trechinhos que eu trago aí nessa tela são da página 102, que é o conceito de múltiplas linguagens. Então, as múltiplas linguagens, elas precisam ser compreendidas como formas de expressão do desejo de comunicação da criança ou do bebê. A linguagem, ela é sempre autoral. Cada um se expressa com as suas particularidades. Então, eu vou dar uns exemplos. A oralidade é uma linguagem. Fazer um desenho é uma linguagem. O corpo tem uma linguagem. A brincadeira tem linguagem. O que mais? A dança é uma linguagem. A música é uma linguagem. O instrumento, a música instrumental, né, sem a letra, sem ninguém cantando, é uma linguagem. A música cantada é outra linguagem. E por aí vai. Então, não tem uma linguagem que seja mais importante do que a outra na educação infantil.
Por isso que não se alfabetiza na educação infantil, porque todas as linguagens são importantes. Tem um poema muito famoso do Loris Malaguzzi, que é o educador italiano, lá da região de Reggio Emília, que fala sobre as 100 linguagens da criança. Depois, quem não conheceu o poema, pesquisa lá no Google, coloca lá as 100 linguagens da criança, poema. E aí vocês vão ver que tem que é muito belo para a gente pensar que a escola às vezes apaga 99 linguagens da criança para que uma linguagem única sobressaia, né, tenha destaque. E aí a gente pensar nisso. Então, quando a gente pensa nos bebês, nas crianças ali até por volta de 2 anos, geralmente, elas estão aprendendo a desenvolver a linguagem oral, só que elas se expressam na linguagem do balbucio, do gesto, do choro, das expressões faciais, de como seu corpo se coloca na relação com as outras crianças. E a gente precisa ter olhos para ver tudo isso, nós, os educadores. Um outro tema aí da página 102, que a gente já passou um pouquinho, mas eu quero destacar, pensando nessa questão das múltiplas linguagens, que linguagem é para você expressar algo que você está sentindo, que você quer expressar. Os desenhos mimeografados ou xerocados não são formas de expressão, não constituem uma linguagem e não expressam um aprendizado. Palavras do currículo. Agora eu quero trazer um outro tema, né, eu estou indo para o final aqui dos destaques que eu quis trazer do currículo da cidade, para a gente pensar o que é esse currículo da educação infantil em São Paulo no século XXI, considerando o bebê e a criança como centro da prática educativa. A gente precisa pensar sobre a ação docente, porque se o bebê e a criança é centro dessa prática educativa, há um protagonismo também das professoras e dos professores. E o capítulo 3 deste currículo vai se chamar A Reinvenção da Ação Docente na Educação Infantil. E aí quando a gente pensa no trabalho com bebês e crianças, a gente pensa que há especificidades da ação docente, como, por exemplo, observar e escutar, planejar, propor, conversar com os bebês e as crianças. A Tânia falou no começo, a gente faz roda de conversa, a gente conversa o tempo inteiro. Por isso que às vezes a professora da educação infantil tem problemas vocais, porque a gente conversa, a gente canta, é muita intervenção em relação da linguagem oral com as crianças por nossa parte dos educadores. Há ações docentes também de pesquisa, de surpreender-se, de reconfigurar aquilo que planejou, de se ressignificar as concepções sobre o que os bebês e as crianças podem ou não fazer na educação infantil, comunicar o seu trabalho e o que as crianças e os bebês aprendem, registrar tudo isso. Então, olha quanta coisa tem na ação docente. E aí, pensando em tudo isso, a gente tem utilizado o conceito de, no planejamento das professoras e dos professores, pensar na ideia de intencionalidade docente. Então, intencionalidade docente é muito mais do que apenas elaborar alguns objetivos para que a criança aprenda alguma coisa. Porque pensar em intencionalidade docente demanda em pensar em como se organiza e se planeja a prática pedagógica. Então, a prática pedagógica, ela tem objetivos, mas tem outros elementos que é preciso pensar sobre quando eu vou planejar contextos de brincadeiras, de interações, de pesquisa, de investigação com os bebês e com as crianças. Então, eu trago alguns destaques aqui do currículo para pensar essa ideia da intencionalidade docente, que a professora ou o professor planeja a prática pedagógica. Então, é preciso pensar na organização dos tempos, dos espaços, dos materiais, dos artefatos culturais e das interações. É preciso pensar sobre as experiências e vivências em sintonia com as demandas dos bebês e das crianças da turma. Então, por exemplo, eu não posso todos os dias planejar a mesma proposta para uma criança de 3 anos e para uma criança de 5 anos e meio. Porque essa criança de 5 anos e meio, ela já tem um repertório maior de experiências que lhe permite avançar nos seus processos de aprendizagem, ao passo que essa criança de 3 anos ainda vai percorrer aqui alguns percursos para ampliar os seus repertórios aí de cultura, de aprendizagem, etc. Então, eu preciso considerar a demanda
o ponto de partida dos bebês e das crianças nas suas experiências e nos seus repertórios. O que mais, pensando aí na intencionalidade docente? É preciso selecionar e disponibilizar materialidades. Então, quanto mais a gente diversifica, então, por exemplo, as crianças na sua unidade podem brincar com água, tem bacias, baldes, utensílios que ela possa brincar com água, fazer experimento, colocar água de um lugar para o outro. Eu sei que tem muitos lugares que brincar com água ainda é um tabu. E é uma coisa muito simples se a gente pensar, né? Então, a gente tem potinhos, canecas, que a gente pode disponibilizar numa área externa para as crianças brincarem com água. Então, quando a gente pensa em selecionar e disponibilizar materialidades, é isso. O que eu estou permitindo as crianças brincarem, experimentarem, criarem? Uma outra questão aí para pensar nessa intencionalidade docente é nessas formas de se organizar, né, organizar formas de gestão dos tempos e espaços que permitam o estabelecimento de relações democráticas com o grupo. Então, assim, sempre convidar as crianças a organizarem qual que vai ser a rotina do dia. Então, assim, ó, nós vamos primeiro para o lanche, depois hoje a gente tem o nosso horário lá no tanque de areia. Então, é preciso conversar com elas para que não haja uma ruptura entre uma atividade e outra, né, mas que haja, assim, uma transição, onde a criança entenda que há momentos que eu estou nesse espaço, mas que eu não posso brincar lá o dia inteiro, porque tem outras crianças que precisam usar, que têm o direito de usar o mesmo espaço, principalmente nesses tempos de pandemia, né. O currículo, na página 134, ele traz 5 elementos que organizam a prática educativa, e esses 5 elementos precisam estar nesse pensamento da intencionalidade docente, quando a professora ou o professor vai planejar o que ele vai fazer junto com os bebês e com as crianças. Então, o primeiro elemento, né, o espaço, onde que vai acontecer o negócio? As materialidades que estarão ali disponíveis, o tempo, em que momento, as crianças vão ter bastante tempo, eu só tenho meia hora nesse espaço, quais interações serão possíveis de serem feitas? É só as crianças da mesma turminha? Vai ter criança de outra turma? Vai ter outro adulto? E também essa perspectiva de pensar as narrativas curriculares, que esses outros elementos ajudam a trazer. Então, são elementos que eles se conversam o tempo todo na prática do planejamento da professora e do professor. Quero dar um destaque para o conceito de materialidades. Ah, Rosa, por que não é materiais? Porque materialidade amplia essa ideia. Por exemplo, as crianças não brincam com sombra e com luz? Sombra e luz é materialidade, porque permite brincadeira com eles. Só que não é coisa que a gente pega, palpável. Não é um material. Ah, é material utilizado, sombra e luz. Não, é materialidade. Água é uma materialidade também. O vento é uma materialidade. Uma bexiga cheia de ar é uma materialidade. Então, os objetos materiais, concretos, eles são materialidades também. Só que aquilo que é abstrato e que a gente não pega, também é materialidade. Então, luz, sombra, ar, vento, água e por aí vai. O som é algo que não é material, né? Quer dizer, os físicos explicam que tem as ondas sonoras, etc e tal, mas não é algo que a gente pega, mas a gente pode brincar com som. O ar a gente não pega, mas a gente pode brincar com fazer coisas com vento, com catavento, com bolha de sabão. Então, esse é o conceito de materialidade, amplia o conceito de materiais e objetos. E os 2 últimos temas que eu quero trazer aqui de destaque para a gente conhecer, lembrar e defender o currículo na educação infantil, na nossa rede municipal de ensino, é pensar na ideia, isso aqui está no capítulo 3, do trabalho com projetos na educação infantil. Então, o trabalho com projetos, ele não é um projeto da escola inteira que todas as crianças vão ter que fazer a mesma coisa. Então, esse ano o projeto é combate ao coronavírus. Aí todo mundo vai ter que fazer um monte de coisa. Não, essa ideia de projetos institucionais é uma outra coisa. Quando a gente pensa na pedagogia do trabalho com projetos, a gente pensa no interesse e curiosidade da criança, na criança protagonista e que participa de toda a organização e realização. Vou dar um exemplo. Lá na minha EMEI, onde eu estava em 2018, tinha uma criança muito curiosa lá numa turma, e um dia ele perguntou para a professora:
a areia do tanque de areia é a mesma areia da praia? E aí, como a gente estava estudando trabalho com projetos na educação infantil, a professora não deu resposta pronta para ele. E a professora falou assim, vamos pesquisar quando a gente estiver lá na sala, para a gente ver como é que a gente encontra a resposta para a tua pergunta. E aí, na roda de conversa na turma, ela falou, Caio, qual que foi a pergunta que você me fez lá no parque? Aí o Caio pôs a pergunta na roda, eram 35 crianças essa turma. E aí algumas crianças ficaram interessadas, né, a maioria ficou interessada. E nisso eles falaram assim, então como é que a gente pesquisa? Aí uma outra criança falou assim, vamos perguntar para a dona Mônica, que era a diretora na época, de quem que ela comprou areia, porque eu vi o caminhão trazendo areia para o tanque de areia. Aí, então, uma outra criança já deu uma ideia. Então, é assim o trabalho com projetos na educação infantil na perspectiva desse currículo. Perguntas que levem as crianças a pensar em estratégias para buscar resposta. Ah, Rosa, mas e se a criança não faz essas perguntas? Você pode propor uma pergunta na roda de conversa, para ver se gera um interesse, uma curiosidade. Por exemplo, crianças, vocês já pararam para pensar se dinossauros existiram de verdade? Ou se é só de imaginação? Então, ó, você coloca uma pergunta, você faz a escuta das crianças, o que elas trazem de hipóteses para essa pergunta, e você organiza. Você pode ser escriba na lousa, anotar no seu caderno o que as crianças vão falando. E aí você pode retomar com elas. Ó, essas crianças acreditam que existiu por causa disso, disso, disso. Essas crianças acreditam que não. Então vamos pesquisar por onde é que a gente começa. Hoje em dia as crianças, já faz um tempo na verdade, elas vão falar assim, vão pesquisar no Google. A criança já sabe que dá para pesquisar no Google. Então isso é trabalho com projetos. Então tem uma escuta da professora que apoia e cria contexto para o protagonismo infantil. E há também uma documentação pedagógica e comunicação das aprendizagens. O conceito de documentação pedagógica ele é complexo, não vou trazer ele aqui hoje, porque não cabe no nosso tempo de hoje, tá bom? Mas está lá no capítulo 3 também, e tem vários livros que falam sobre isso. E para finalizar, nessa ideia desse destaque do trabalho com projetos, que a gente também observa o trabalho com projetos com bebês. Só que o trabalho com projetos com bebês parte sempre do bebê. Então, a professora ou o professor, ele precisa estar muito atento, porque os bebês fazem investigações sensoriais, onde o corpo deste bebê está inteiro nessa atividade. Então, tem alguns vídeos que mostram assim na internet, o bebê um bebê de cerca de 1 ano, ele já anda, e ele está tentando colocar uma bota, é uma bota de uma criança maior. Então ele vira em torno da bota, ele tenta pôr o pé de um jeito, ele tenta pôr o pé de outro. Então ali tem uma pesquisa, tem uma investigação que o bebê está fazendo com o corpo dele na direção do objetivo que, como estava tendo uma observação atenta, captou naquele momento aquele detalhe. Então a gente precisa estar atento ao que os bebês fazem para captar essas minúcias, esses detalhes do dia a dia. Então é preciso prestar atenção que os bebês usam o corpo inteiro nas suas experimentações e eles constroem relações, eles comparam objetos, eles escolhem. É muito interessante de observar, então é só para vocês ficarem curiosos aqui para quererem pesquisar mais sobre isso, né? Eu agradeço aqui poder estar com vocês, trazer essas provocações a partir do currículo para a gente construir uma educação infantil cada vez mais de qualidade, tendo o bebê e a criança como centro do processo educativo e pensar na importância da formação continuada de todos nós, educadores da infância. Então, eu agradeço, vou parar a apresentação agora para ver aí as... Muito bom, você resumiu aí a questão das provocações, né? E só trouxe desafio, né? Eu acho que para nós fica essa questão da reflexão, né, para cada um de nós, porque o currículo realmente ele tem esse papel, né? Ele vem mesmo para te provocar. Eu acabei conversando aqui com você sobre a questão do educador de SEI, né? Porque esse desafio de pegar um bebê de meses, né? 3 meses. Eu também fiquei muitos anos no berçário e você fala, gente, mas que voz que esse bebê tem que só chora, né? Então, realmente é um desafio muito grande, né? Eu acho legal que você trouxe
essa questão para nós, né, Rosa, desse desafio. Eu queria te perguntar. Tá, pode falar. As meninas, eu vou chamá-las, mas eu queria te perguntar uma coisa que me ocorreu aqui, porque nós, educadores, eu jamais vou deixar de ser uma educadora da infância, né? Com certeza, Tânia. Jamais, é uma paixão que não dá. Eu lembro quando eu passei realmente muitos anos no SEI, um pouquinho na EMEI e um pouquinho na MF, mas o pouco que eu estive na EMEI, inclusive na gestão como AD, né, estava naquela construção do Conselho Mirim. Queria saber se na sua escola, por ser uma escola pequena, se já deu para rolar essas reuniões, porque o pouco que eu vi na EMEI Tomás, aqui da Drepenha, né, foi uma coisa assim, as 2 reuniões que eu fiquei, eu falei, gente, não estou acreditando. Na perspicácia das crianças, né? Não estou acreditando que criança saiba fazer Grêmio. Porque eu fiquei chocada, eu queria saber se você já tem essa colocação para nos trazer aqui. É bacana, essa escola que eu me removi para ela o ano passado, né, então o ano de 2020 e agora 2021. Em 2019 eu estava na DIPED da Drepenha, e aí a gente teve contato com várias experiências do Conselho Mirim. E na escola que eu estou, na EMEI Leonardo Arroio, eles viveram essa experiência do Conselho Mirim de 2017 até 2019. Então, o ano passado estava no momento de reelaboração, aí veio a pandemia, teve que parar tudo. Então, foi muito bacana, e eu converso com a professora que está lá desde esse tempo, que viveu essa experiência. Eu estava justamente há umas 2 semanas nessa atualização do projeto político-pedagógico, rememorando com quem viveu a experiência para trazer outros elementos para o texto do PPP, sobre essa experiência do Conselho Mirim. E aí elas falando que era muito bacana, é uma EMEI pequena, mas conversando com outras colegas que viveram nas EMEIs onde tem 35 crianças na sala, que a ideia é sempre dar representatividade da participação. Então, assim, em cada sala, né, vamos supor assim, tem uma verba e a gente vai comprar um brinquedo novo para a escola, vamos supor, vou trazer um tema que é mais básico. Então, vamos perguntar para as crianças que brinquedo que elas querem. Então, em cada sala acontece uma reflexão de toda a turma. E aí com a mediação da professora, eles elencam quais foram os mais votados, fazem até gráficos. E aí os 2 representantes de cada turma vão para a reunião no conselho de escola, levar a demanda das crianças. E aí, é claro, fantástico, né? Surge coisas tipo assim, a gente quer roda gigante, a gente quer não sei o quê. E foi muito legal que o ano passado, uma das demandas das crianças de 2019, na escola que eu estou, era ter um pula-pula, uma cama elástica. Isso já era demanda de 19. E no ano passado, no começo do ano, foi comprada a cama elástica. E aí perguntou, mas vai pôr aonde? Que todos os espaços lá são muito pequenos, né? Os espaços externos, os internos. E aí as crianças falaram, põe do lado da balança. Então, assim, o olhar da criança ajuda o adulto a perceber possibilidade no espaço que tem na escola. Então, foi muito legal. Então, eu vi a cama elástica chegando e o pouco uso, né? Foram só 30 dias de atendimento presencial ano passado, que tinha sido uma demanda das crianças e que passou no conselho de escola, né? Não dava para comprar roda gigante, mas dava para comprar o pula-pula e tá lá na escola. Até eu já fui no pula-pula, gente. Maravilha, muito bom. Vou chamar as meninas do chat para trazer a voz do pessoal. Se alguém também quiser se colocar, só levantar a mão. Os microfones abertos. Muito obrigada. Quem começa? Pode ser aqui comigo. Observando as falas no chat, a Lucinália, ela coloca uma preocupação, não só com as crianças nesse retorno pós-pandemia, mas também com as famílias. E ela faz uma colocação de angústia, né, das famílias, porque embora você tenha um reinventar de prática com essas crianças, mas, por um outro lado, tem os pais, as famílias preocupadas com a alfabetização, né? Então, há uma outra cobrança também por parte deles, porque eles querem lição. É mais ou menos essa colocação que ela fala, da importância, né, desse momento de estar realmente aqui conversando sobre esse tema, até para elucidar esse diálogo. Então, acho que é bacana se você puder reforçar um pouquinho, né, conversar com essas famílias dentro dessa nova mudança, né, com a pandemia, receber as crianças e a prática
com elas, prática pedagógica. Legal, é Fátima, né? Você? Isso. Então, Fátima, aí para quem perguntou no chat, então assim, esse é um grande dilema e um grande desafio na educação infantil, porque a gente sempre quer ser bem parceiro das famílias, a gente quer muito sempre considerar a opinião deles sobre a escola, sobre o que é possível de fazer na escola, só que tem algumas defesas que nós somos os profissionais, e não é porque a gente se acha, é porque a gente precisa valorizar a nossa profissionalidade. Então, assim, eu sempre falo assim, ó, se você não conseguir conversar, me chama. Então, eu já fiz conversas pelo Google Meet, este ano, inclusive, com famílias dizendo assim, a criança é do mini grupo 2 da minha escola, ela acabou de fazer 4 anos, e a família perguntando quando é que tem lição com letras. Aí eu falei assim, ó, lição não tem aqui na nossa escola, porque é educação infantil. Então, lição, essa ideia de lição vai ter lá no ensino fundamental, quando a criança estiver lá. Só que aqui, se a criança perguntar, Pro, como é que escreve cachorro? A professora vai escrever cachorro. Quando a professora for ler um livro para as crianças, ela vai mostrar o título do livro e vai fazer perguntas para a criança, fazer inferências a partir da ilustração da capa do livro. Então, vamos supor, vou citar um livro que estava no programa Minha Biblioteca desse ano. Era uma vez um bulldog francês. Então, tem os cachorrinhos na capa, então a professora vai ler, ó, o nome deste livro, primeiro ela vai dizer, geralmente assim, gente, vocês acham, olhando para a imagem da capa, sobre o que esse livro vai falar? Aí as crianças dizem coisas. Olha, agora eu vou dizer o nome da história. Era uma vez um bulldog francês. Então, a gente traz essa reflexão com as famílias, que é difícil de fazer, e ela é mais difícil nesse tempo de pandemia, porque quando a gente está no presencial, a gente convida a família para entrar na escola, para ver as produções das crianças, e aí a gente diz para eles, a cultura escrita está presente o tempo inteiro nas vivências dos bebês, quando eu era de SEI, e das crianças na EMEI. Então, só que a prática sistemática de trabalhar a cultura escrita é conteúdo do ensino fundamental. Então, a gente sempre faz essa conversa, compartilha o PDF do currículo, compartilha o PDF das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, compartilha o PDF da Base Nacional Comum Curricular, que apesar de ter algumas questões que a gente precisa ter cuidado lá, nos objetivos de aprendizagem, que fragmentam a ideia de aprendizagem das crianças, que isso é uma questão para a gente tomar cuidado, não fala de alfabetização. Então, a gente traz os documentos curriculares a nosso favor e convida as famílias para ler. Então, a gente convida a família para ler esses documentos e para dizer a elas, vamos pensar sobre uma outra coisa. Se a gente olhar para a nossa experiência com a telefonia, há 25 anos, tinha muitos de nós que não tinham uma linha de telefone em casa. 25 anos, 2 décadas e um pouquinho. Agora, até as crianças têm uma linha telefônica. Então, muitas coisas acontecem de mudança na sociedade. Por que a educação não traz essas mudanças? Onde a criança ela é convidada a pensar, a refletir e outra coisa. A gente chama essa reflexão sempre ajuda. Vamos pensar na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é a sociedade da pressa, do mercado de trabalho, não tem trabalho para todo mundo, tem que fazer faculdade, não sei das quantas. E qual que é o tempo da brincadeira na nossa sociedade? Quanto tempo a criança fica na educação infantil e brinca? É a menor parte da vida dela. E por que a gente vai tirar isso dela? Então, esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formação de pais e mães e responsáveis que a gente consegue fazer, acho que na minha experiência, de modo mais tranquilo no presencial, porque eles vêm as produções das crianças. E agora, nesse contexto remoto, um pouco presencial, fica um pouco prejudicado. Mas eu diria assim, apresente os documentos curriculares, não é da nossa cabeça que saem as coisas. Nós somos uma rede pública, nós temos que seguir alguns princípios curriculares, ainda bem que a gente consegue fazer a defesa deles. O que mais? Obrigado, acredito que tenha atendido, não atendeu com certeza a colocação da colega aqui no chat, e assim, tem muitos elogios, né, falando da importância da formação, e formação também para as famílias, né, nesse momento. Verdade. E alguns profissionais aqui têm colocado sobre esse reinventar também como um grande desafio, né, para
para todos os profissionais. Com certeza. E isso faz com que eles sentem, assim, muitas saudades da sala de aula, das brincadeiras, de ouvir as crianças, dessa interação. Então, a pandemia nos colocou nessa condição também, né? Infelizmente. Acho que foi a fala da Gláucia. Mas tem algumas defesas, por exemplo, não é porque a gente retornou para o atendimento presencial com um monte de protocolo sanitário que a gente vai abrir mão de algumas coisas inegociáveis na educação infantil, por exemplo. Na educação infantil, o princípio os eixos curriculares, desde a legislação federal até a municipal, é brincadeiras e interações. Então, assim, as crianças não vão poder brincar lá no grupinho. Então, vamos pegar uma sala de 30 crianças, o agrupamento é de 10, né, na porcentagem que pode retornar. Então elas não vão poder brincar lá com a casinha, com os panelinhas. Aí eu penso assim, como assim elas não vão poder? Interação é um princípio da educação infantil. A gente sabe que o risco do contágio, ele não vai ser evitado 100%. Em nenhuma das nossas ações dentro da escola presencialmente. A gente vai o quê? Evitar ao máximo o contato de uma turma com outra turma. Então, as crianças da turma 1, vamos supor, ela vai ter contato com 10 crianças. Ela vai brincar com 10 crianças, todas estarão com máscara, né, que eu tô pensando aí a faixa etária de 4, 5 anos. Todas estarão com máscara, elas vão higienizar a mão com frequência, o brinquedo que ela brincou vai ser higienizado, outra turma não vai ter o contato com ele. Aí, por exemplo, não pode brincar nos brinquedos do parque, nos brinquedos externos. Aí eu digo assim, lá na página 41 do protocolo de retorno, que é um documento nosso de janeiro, da capa verde, na página 41, a última linha dessa página diz assim, alguma coisa nesse sentido, não vou lembrar exatamente, que na educação infantil pode usar os brinquedos do parque, desde que haja uma higienização entre um agrupamento e outro. Está escrito, e as pessoas pularam essa parte. Então, assim, nós precisamos defender aquilo que é inegociável. Brincadeira e interação é inegociável na educação infantil. Obrigada. A Gi vai trazer algumas outras colocações. Tá bom, Fátima. Rosa, Diga. Encantada com todas as suas falas. O pessoal também está muito feliz, se sentindo muito contemplada. Nós temos até uma colega que a Silvia, ela é ATE, e ela coloca que todas essas reflexões são muito importantes, inclusive, para a prática dela, como ATE no SEI, né? Então, aí vem também uma questão interessante da gente abordar, que é todo o grupo da escola, não só os professores, entenderem como é esse processo educativo, tendo a criança como centro, que você trouxe tão brilhantemente. Várias pessoas elogiando, dizendo que já tinham estudado o currículo, mas que da forma como você traz, fica muito mais claro, muito, assim, que expandiu muito as compreensões. E a Gláucia trouxe uma questão muito interessante. Ela falou o seguinte, que a filha nunca gostou de desenho, pintura, nada. E esse ano teve um contato com um projeto de grafite e agora ama a arte, né? Acho que gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a criança, né, eu não sei qual é a idade, mas quando a criança, e o adolescente também, porque eu já trabalhei com adolescentes, quando ele experimenta, ele passa por uma experiência que o atravessa, que o marca, que tem sentido para ele vê com outros olhos. Então, se antes não tinha um interesse por pintura, por desenho, por tinta, ao viver essa experiência, que pelo que eu entendi foi durante a pandemia, abriu um outro gosto, abriu um outro interesse, e nós seres humanos somos assim, ora, como diria Guimarães Rosa, ora afinamos, ora desafinamos, ora gostamos, ora deixamos de gostar, passamos a gostar de outra coisa. Por isso que a gente sempre precisa ampliar a possibilidade das vivências culturais dos nossos bebês, das crianças e quem é da EMF, dos adolescentes também. Porque se a criança nunca, vou pegar um outro exemplo, né, então a linguagem do grafite, né, isso despertou o interesse para trabalhar com tinta, para produzir as suas marcas gráficas, para produzir os seus desenhos, que era algo que ainda não tinha tocado, afetado, atravessado essa criança. Então, por isso que é importante ampliar as possibilidades de vivências e principalmente de acesso às diferentes formas e manifestações artísticas e culturais. Então,
as telas, né, a gente tem vários senões, né, em relação às telas, mas o Google Meet, o Google Sala de Aula, ele minimiza é a palavra, os efeitos do distanciamento social entre a criança e a escola, ou no caso aí, pelo que eu entendi, foi uma instituição aí artística, né, que fomentou essa atividade. Então, nós seres humanos estamos abertos para viver experiências que nos marcam. E aí a gente, pensando na educação infantil, quais marcas a gente quer deixar nas crianças e nos bebês, né? Perfeito. Nesse caso, eu até conheço a Gláucia, né? Foi a Gláucia que fez esse comentário, e aí eu, é a Gláucia Basílio? É a Gláucia, ela tá falando da filha que já é um pouquinho maiorzinha. Adolescente, a Laura. Exato. A Laura foi protagonista na segunda semana de pedagogia, a Laura foi protagonista, foi a coisa mais linda. A Gláucia foi minha pro também, 6 anos, lá na MF. Saudade, que bom te encontrar, Gláucia, você, Gabriel, Laura, Daniel, toda a família. A Dayana, ela tinha trazido um pouquinho de uma angústia, que você já comentou um pouquinho, que é como faz falta essas vivências, né? E como promover esse desafio, de como promover essa interatividade no ensino remoto, né? E você já falou um pouquinho das materialidades, e a materialidade não é só o material que eu pego concreto lá na sala de aula, você falou de outras coisas, de outras formas, e quando você fala do pensar, a gestão dos tempos e espaços com a criança no centro do processo educativo, na educação infantil a gente ouve muito assim, do chão ao teto, pela e para a criança. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque para quem está chegando, para quem ainda não teve contato com essa perspectiva, para o pessoal entender como é isso. Eu acho que é uma forma, assim, acho que leva o pessoal muito, para quem está saindo da sala de aula, para pensar como é esse fazer com a intencionalidade, tendo a criança no centro. Então, ele é um desafio muito grande, Gislaine, porque a gente, quando a gente fez a pedagogia lá atrás, eu não estou falando de quem está na pedagogia agora não, que já está tendo aí outros referenciais. A nossa formação há uns 20 anos, né, que a gente é muito jovem, né, há uns 20 anos, não trazia essas reflexões na nossa formação inicial. Então, o que geralmente a gente fazia? A gente reproduzia algo que a gente viveu na nossa experiência de criança na escola ou no estágio. Então, esse é o nosso primeiro elemento de trabalho. E aí era o quê? O professor como centro. O professor faz, as crianças reproduzem. O professor propõe, as crianças respondem. Então, quando a gente pensa nesse desafio que é observar, escutar e registrar as falas das crianças e planejar a partir dessas falas, considerando a criança como centro do processo, ele é uma virada de chave conceitual muito complexa de se fazer e que não se faz do dia para a noite. Então, por exemplo, lá na minha escola eu sempre cito a minha professora Hélia, que ela é uma referência, um par avançado meu, já desde o ano passado, ela já consegue planejar desse modo projetual, que traz as falas das crianças. Então, um projeto que aconteceu ano passado, né, nessa perspectiva do currículo, do trabalho com projetos na educação infantil, em uma roda de conversa, nos 30 dias presenciais do ano passado, né, em algum momento lá, uma criança, a turma dela tinha 26 crianças, né, que é o máximo que cabe na sala lá da minha escola. Então, uma dessas crianças perguntou assim, o que acontecia com a comida dentro da barriga? E aí, na mesma roda de conversa, o outro falou assim, tem um monte de micróbio, bactéria, dentro da barriga que dissolve o alimento. Então, as crianças começaram a trazer essas teorias. Aí a professora anotou tudo e falou, então vamos pesquisar? Aí uma criança falou assim, mas dá para enxergar bactéria? E aí, gente, dá para enxergar bactéria? E aí, nesse ínterim aí de estudar a bactéria, dessa conversa, a professora foi planejando pesquisas e outras rodas de conversa, produzindo cartazes, junto com as crianças, e eles fazendo perguntas para as famílias e trazendo as respostas e comparando as respostas. Então, isso é um modo de planejar junto com as crianças. E aí, é claro, estou no contexto de crianças de 5 anos, que já têm a oralidade bastante desenvolvida, que se expressam verbalmente. Mas como é que eu faço isso no berçário? Eu preciso observar o bebê. O que causa interesse no bebê? Vamos pensar um bebê de 6 meses. A gente coloca esse bebê
ou deveria colocar ele deitadinho com as costinhas no chão, para que ele tenha liberdade de movimento. Aí quem quiser estudar mais sobre isso, vai estudar sobre a abordagem M. Pickler, para que ele tenha liberdade de movimento para poder explorar o que tem em volta dele. O que eu coloco em volta desse bebê? Quais são as materialidades que eu deixo disponíveis para que ele vá lá cutucar, puxar, que ele tenta esticar o corpinho dele para alcançar. Aí eu observo, bom, isso aqui o bebê causou interesse, ele pegou, ele comparou isso aqui, ele nem percebeu. No outro dia eu vou oferecer isso que ele nem percebeu, para ver se ele percebe. Então, é a observação da professora e do professor que vai ajudar a planejar junto a partir do interesse das crianças e dos bebês. Então a professora não pode propor nada? Tem que propor. O protagonismo, ele é duplo. Ele é da professora, que observa, e das crianças que podem explorar, brincar, criar. Então, não tem criança protagonista se não tem professora protagonista. Então, isso não existe. Se a professora ainda está pautada na ideia de fazer uma coisa e reproduzir com as crianças, ela não é protagonista e dificilmente as crianças dela vão poder viver a maioria de suas oportunidades na escola de modo protagonista. Então, acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu pensar se tem tem vários livros que poderiam ajudar a pensar sobre isso. Eu acho que um livro que chama Mini Histórias, Rapsódias da Vida Cotidiana nas Escolas do OBC, que é organizado pelo Paulo Fock, traz registros de crianças e bebês vivendo processos muito interessantes nas escolas, aí nas creches, e acho que ajuda a pensar um pouco nisso, de planejar a partir da criança. Meu gato aqui atrás, gente. A partir da criança. Protagonista, aqui, ó. Protagonista, planejar a partir do bebê, do interesse da criança. Acho que esse livro ajuda a enxergar os processos, porque se a gente não amplia a nossa escuta sobre bebês e crianças, dificilmente a gente traz eles para planejar junto com a gente. O capítulo 2 do currículo da Cidade de Educação Infantil traz vários exemplos do que é essa escuta e essa observação com bebês e com crianças. Acho que pode ajudar. Muito bom. Rosa, eu vou pedir para você repetir, para eu tentar colocar aqui no chat. Você falou duas referências. Vou escrever, peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui na Amazon. Não tem na Amazon para vender, é bem difícil. Vou escrever. Então, o Paulo Fock, ano passado, as coordenadoras da rede, na educação infantil do SEI, a gente participou de muitas lives. Lives, as meninas que estão no SEI, mas é legal compartilhar, porque realmente essa questão do registro, né, da mini história, de falar dessa criança, a partir dela mesmo, né? Não só do nosso olhar, né? Mas também dessa expressão dela. É bem desafiador também, professor. O nome do livro, acho que é Mini Histórias, Rapsódias da Vida. Deixa eu ver se o meu tá aqui. O meu tá aqui, peraí. É mini história mesmo. Eu gostaria de saber se tem alguém que levantou a mão, se gostaria de perguntar também. O meu tá aqui, é esse. Mini Histórias, é esse mesmo, nós estudamos lá. Rapsódias da Vida Cotidiana nas escolas do Observatório da Cultura Infantil, organizado pelo Paulo Fock. Eu vou escrever aí no chat, pode falar, Tânia. Muito obrigada. Nós estudamos lá com a coordenadora do Três Marias, a Rosane. A Rosane maravilhosa. E só um minutinho, Tânia, desculpa te cortar. Rosa, se você puder compartilhar também com a gente, você falou de um livro para pensar, por exemplo, o que ofertar para um bebê perto de 6 meses. Quem quiser saber mais sobre isso tem que ler tal coisa. Abordagem Pickler. Então, vou colocar aqui. Trabalho. E tem um livro do Paulo Fock também que chama, Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Então, eu vou pôr aqui, trabalho pedagógico com bebês. Peraí que eu estou escrevendo, gente, com bebês. Então, tem. Pesquisa aí, livros, lives sobre abordagem. Ano passado teve bastante mesmo, é bem legal a gente socializar isso, viu? E tem o livro, Afinal, o que os bebês fazem no berçário. E é do Paulo Fock também. E aí, ao acessarem, fazerem essas pesquisas, vai aparecer muita coisa, porque tem um livro que chama Educar do 0 a 3 anos, a experiência de Lotse, que é um lugar lá na Hungria, escrevi aí no chat, Educar
Acho que é Educar de 0 a 3 anos, um negócio assim, depois eu vejo direito. Qualquer coisa eu passo para a Tânia e depois ela compartilha com quem quiser. Muito a experiência de Lotse também fala dessa experiência da abordagem M. Pickler, que Lotse era o lugar lá na Hungria, em Budapeste, onde ela realiza o trabalho dela e cria essa forma de educar e cuidar de bebês e crianças de 0 a 3 anos. Excelente. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Eu queria saber se a Elizabeth, que levantou a mão, gostaria de falar. Isso, pode falar. Elizabeth. E também temos a Carolina, que eu não visualizo todas aqui, mas levantaram a mão. Eu vou pôr no chat agora. Você acha que foi sem querer, Elizabeth? Acho que sim, que apareceu pra gente. Eu coloquei um link aí no chat, não é propaganda que eu não estou ganhando nada com isso, do livro Educar os 3 Primeiros Anos, a Experiência de Lotse. Nem está disponível ele, mas só para vocês terem a referência, depois é só clicar aí para ver. Esse é bem legal para pensar esse trabalho com bebês e crianças também, ele é uma referência. Eu acho que as mãozinhas foram sem querer mesmo, que a gente fica clicando em tudo aqui, né? Acaba tendo essa dificuldade. A Fátima quer falar alguma coisa? Já podemos ir para o fechamento? Acho que sim. Bom, estamos indo para o final, então vou fazer a leitura de 2 colocações, Obrigada. Embora tenha muitas outras que elogiar neste momento e falaram da importância de estar aqui. O da Bárbara, né, que fala que a educação infantil é a fase de aprendizagem mais importante da vida de todas as pessoas, pois é na infância que as crianças têm seus primeiros contatos com o mundo, e principalmente nessa fase que esses indivíduos têm o direito de serem livres para brincarem e serem felizes. E a Renata, que vai estar aqui com a gente essa semana, a professora, ela fez essa colocação. Parabéns pela colocação do uso da TV. Este ano ela percebeu quanto as crianças da turma dela chegaram imediatistas, fruto de uso frequente de TVs e celulares. E teve que trazer um repertório de materialidades para a turma, pois eles queriam brinquedos prontos, com respostas rápidas, e que trouxe muita preocupação. Verdade. Ou eles só queriam videogame também. É verdade. Mas elas reaprendem a brincar sem essas coisas. Verdade. Muito obrigada pelas respostas. Obrigada. O chat aqui está realmente, o pessoal agradecendo muito. Agora mesmo a Silvia colocou um depoimento aqui que não teve como não ler, né? Trabalhei sempre na MF, quando fui para o SEI achava, os bebês não fazem nada. Meu Deus, como me enganei. Então, é bem isso, né? Eu acho que os bebês nos ensinam muito, é muito legal. Muito bom. Rosa, nós gostaríamos muito de agradecer, né? Você até destacou a questão da reinvenção do professor, né, do educador, que essa nossa semana, só lembrando quem se inscreveu, quinta-feira, ela tem continua. Os relatos de prática. Os relatos de prática. Então, para quem participou hoje, acho que é imperdível participar na quinta, para refletir junto com as meninas, né, como foi para elas esse desafio, as nossas dificuldades, ouvindo o colega, a gente também se reinventa, né, também repensa a nossa prática. Então, quinta-feira tem a continuação dessa semana, nós aguardamos vocês. O link de presença está aí, não vão perder, que tem uma declaração de participação, certo? Deixa eu ver o que mais. Sim. E agradecer por todos os seus destaques. Nós da rede estamos muito felizes com os nossos avanços e também com as nossas dificuldades, vamos continuar batalhando, né? Todos nós que estamos no território, as meninas de São Mateus, você na Penha, quando a SEI, a EMEI, MF estão próximos, como na Coab 1, como aqui no Jardim Nordeste, a gente encontra essa criança artista, né? Eu encontro aqui quando vou ao mercado criança que fala, tia Tânia, chama aquele carinho, a gente responde. Porque, isso, tudo bem. Né? Fala né? Os pequenininhos da EMEI, aí que eu vou falar, nossa, olha esse aluno, ele risca o chão, ele tem uma autonomia. Minha própria filha, que esteve no SEI bebê e na EMEI, é uma criança com uma autonomia, assim, totalmente diferente de sobrinhos meus que não tiveram essa oportunidade.
É verdade, né, a minha que não sobrinha foram. também, Tânia, a minha sobrinha tem 11, vai fazer 11 anos. É totalmente diferente, né? Ela viveu 1 ano de EMEI, ela era de escola particular, porque a minha irmã precisava do período integral, e quando ela teve o segundo filho, contratou uma babá para ajudar aí nas tarefas, então pôde trazer a Luísa para EMEI, ficar só meio período. Então foi uma mudança muito maravilhosa na vida dela, poder ficar um período em casa e poder ficar numa escola pública que permitiu ela viver tantas coisas maravilhosas. De qualidade como as nossas. Eu sou uma assim, defensora da nossa educação infantil, penso que não conheço o Brasil todo, que talvez seja realmente uma das melhores, né? Graças a Deus. E graças a nós todos que estamos aqui. Né? Então, eu queria agradecer aos alunos da Unicel, às colegas, ao pessoal de São Mateus que está me acolhendo agora, né? Minha nova região, e aprendendo muito com todas. É tudo Zona Leste, é tudo Zona Leste. Zona Leste. Convidamos você depois para ir lá no nossos céus, que são lindos. Eu conheço alguns céus da região de São Mateus. E convidar a todas, inclusive estamos com o vestibular agora, já se encerrou, mas os cursos de pedagogia, cursos gratuitos, né, de licenciatura, gratuitos, públicos, acho que é um convite muito maravilhoso também, dar continuidade, né, para esse professor educador ao ensino superior, tá bom? E é isso, se alguma das meninas quiser falar também, se despedir. Eu agradeço também a oportunidade, para mim é sempre bom poder compartilhar essas ideias, essas experiências e o nosso currículo com educadores e futuros educadores, para a gente fazer essas defesas em prol da educação pública, que a educação pública, ela salva vidas em todos os sentidos. Então, essa é uma das grandes defesas que eu faço aqui no meu trabalho, tanto na coordenação como em outras ações formativas, que essa é sempre a nossa defesa. Então, eu agradeço muito e parabenizo a organização da Semana de Pedagogia. Quinta-feira vai ter o relato de prática, eu quero assistir também, porque eu adoro conhecer professora que faz coisas. Isso aí, vem com a gente. Vem conosco. Então, eu agradeço bastante também, meninas. Todas, e meninos, né, que eu vi que tem menino aí também, então meninos também. Tem também. Até a próxima, então, gente. Muito obrigada a todos pelo engajamento.